Boa tarde! Estamos ao vivo mais um dia aqui. Como você está? Fixando aqui o tema da nossa live de hoje. E você que está chegando aqui, seja bem-vinda. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas a live. Você que está entrando aqui, também convida outras pessoas para participar dessa live também. Hoje nós vamos falar como controlar as suas emoções. E eu acho que esse aqui é um assunto que é de utilidade pública e que muitas pessoas deveriam ter esse acesso. Então, compartilhe essa live com as pessoas que você acha que deve chegar essa mensagem, que elas precisam ouvir. E eu quero pedir a permissão para entrar na sua casa, porque hoje eu estou aqui para falar especificamente para mulheres. Para quê? Para desenvolver a confiança, para ativar todo o poder pessoal, porque eu acredito que toda mulher deve viver a sua melhor versão. E eu tô aqui para te ajudar a encontrar essa confiança que você tem aí dentro de você. E para trazer abundância, convida outras pessoas para participar, para assistirem esse conteúdo, porque eu tô aqui para criar uma geração de mulheres mais felizes, mais prósperas e bem resolvidas. Você tá pronta para ser uma mulher dessas? E para isso também eu quero te convidar a fazer parte do workshop que eu vou fazer domingo. É gratuito, é uma aula mais intensa do que essas lives, é um conteúdo mais profundo. Então, se você quiser participar, basta você tocar no link aqui, no link da bio, entrar no grupo do WhatsApp, porque é por lá que eu vou mandar todos os dados para você participar. Oi, Ari, boa tarde, seja bem-vinda. Então, hoje o assunto é como controlar as nossas emoções, né? Porque as nossas emoções, muitas vezes, controlam a nossa vida, né? E a gente pode ter o controle dessas emoções. E acontece que cada um de nós temos o seu mundo. Eu tenho o meu, a Ari tem o dela. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E o modo que a gente vê um mundo vai depender das emoções que nós estamos experimentando. Qual a lente que eu quero colocar e enxergar o meu mundo? Quais as emoções que eu quero viver? Então, cada um tem o seu mundo particular. O seu mundo, ele começa a partir de você. E aí ele se espalha. Nós já somos, nosso corpo já é um mundo. E é aí que a gente experiencializa várias emoções. Não é mesmo? Então, e essas emoções, elas podem tanto nos levar para cima, quanto também para baixo, né? Então, é essas emoções que acabam moldando o nosso mundo e a forma como nós interpretamos o mundo também ao nosso redor. Então, não sei se você já percebeu, mas quando você sente raiva, parece que tudo dá errado, que nada dá certo. Quando você tá brava, tudo parece que vai contra, né? Quando você tá sentindo culpa, né? Pode estar o tempo que for, chuva ou sol, nada te agrada, né? E quando você tá triste, parece que o mundo ao seu redor te deixa mais triste ainda, que você tem vontade mais ainda de chorar, né? E parece que nada vai, que nada funciona, que nada anda, né? E você aí ativa o quê? O medo.
E aí parece que às vezes é muito perigoso, né, de viver. Tem muitas pessoas que às vezes acabam se isolando, né? Às vezes ficam com medo em casa, numa cama, e às vezes acha que a vida não tem mais sentido. E aí a gente tem muito medo de se sentir vulnerável. Porque a gente acha que quando a gente se sente vulnerável, nós estamos sendo fracos e que alguém vai chegar e vai nos atacar. E a gente sempre tem que estar preparada com uma armadura, né? Porque se alguém vir me atacar, eu rebato, eu me defendo. E aí muitas vezes a gente não vive a vida que deveria viver e não deixa a nossa vida fluir. Não vai em busca de ser feliz e deixar a vida fluir, porque pode ser que a qualquer momento aconteça algo ruim. Então, para mim já se precaver, eu começo o quê? A ser rígida. Eu começo o quê? A ser indiferente, muitas vezes. Porque para endurecer meu coração, para sempre estar preparada. Porque se algo ruim acontecer, eu não sofrer tanto. E a gente acha que isso é o normal. Mas isso não é. Não é normal. E aí, eu quero dar até um exemplo. Imagina só a gente pegar a nossa pele, né? Então, quando a nossa pele ela tá saudável, o que a gente consegue? A gente consegue tocar, né? O toque vai proporcionar? Uma coisa gostosa, uma sensação agradável, não é mesmo? Mas agora imagine que essa pele, ela tá ferida. Ela tem aqui você bateu, né? Tá um hematoma ou tem uma ferida aberta. Se você encosta, qualquer coisinha dói. Não é mesmo? Às vezes, se você tá com uma unha encravada lá, se alguém chegar e encostar pertinho já dói. Ou pisar em cima, Deus, você vê estrela. Não é assim que acontece? Então agora imagine que essa pele machucada está sendo agora as nossas emoções. O que eu tô sentindo. E aí a minha mente está carregando o quê? Emoções negativas. E aí quando é o normal você chegar e abraçar uma pessoa e sentir aquele abraço, aquela energia gostosa de você querer encostar na outra pessoa, de você querer trocar isso, se você tá machucado, o que você faz? Se afasta. Não, vai doer muito, tá muito dolorido, eu não consigo. A gente mantém uma distância. Não é assim que funciona? Se a gente tá com o dedinho machucado, a gente cuida pra ninguém chegar perto, a gente já fica ali, que, né, um passinho ali de alguém só chegar próximo parece que já dói. E é assim que é com as nossas emoções, que é com a mente que a gente tá carregando. Só que como cada um tem o seu mundo, quais as emoções que você tá carregando dentro de você? Quais são? E aí é bem interessante. Eu me fazia uma pergunta e eu sempre falava assim, poxa vida, por que a gente sempre pensa negativo? Por que a gente pensa sempre uma coisa às vezes ruim, de vez olhar o lado bom das coisas? Porque as nossas emoções estão sempre o quê? Tendendo ao medo, a buscar algo negativo. E isso é normal do ser humano. Porque a gente vive o quê? Um consciente coletivo. E aí isso se chama entropia psíquica. Que a gente sempre tende a ir para esses pensamentos negativos. E o que é essa entropia? Que ela vai se deformando, ela vai saindo do seu estado, vamos dizer assim, original. Ela vai indo para o quê? Para o caos. Então, a gente tem que
começar o quê? A cuidar quais emoções nós estamos sentindo. Qual é o meu mundo que eu tô vivendo? Se eu vou ir abraçar uma outra pessoa e tá dolorido demais, é porque o quê? A minha mente tá infectada. É como a minha pele que tava machucado, tá infectada. E aí a gente não consegue ver ali. Mas o que acontece? Quando tem uma ferida, o nosso corpo, ele sempre tende ao estado da homeostase. Eu adoro essa palavra. O que é a homeostase? Ele mesmo vai cicatrizar. Ele quer voltar para o estado original. E aí a gente fica às vezes carregando tanto lixo na nossa mente e a gente não abre espaço para o novo entrar, para as coisas novas surgirem, porque a gente está carregando muito lixo dentro de nós. E aí a nossa mente está infectada. E aí a gente precisa limpar. Porque assim, além da gente ter o nosso mundo, a gente também tem o corpo que carrega nossas emoções. E tem as emoções que nos fazem sofrer, que é o quê? O ódio, a raiva, a tristeza, a inveja. E também tem as emoções que nos deixam feliz, que é a alegria, que é a felicidade. E aí existe um plano que criaram para sua vida. E você não tem culpa disso. Como a gente tá no meio e a gente tá interligado um com o outro, não tem como dizer que não. Ah, você é fulano, você que se vira. Ah, você é ciclano, não tenho nada a ver com isso. A gente tá separando as coisas. E as coisas é uma só. Então, a gente sim tem que cuidar das nossas emoções. A gente precisa sim ter o controle disso. Porque senão o ódio, a raiva, a tristeza, elas vão fazer o quê? Vão sempre levar nós para o estado negativo. E o que acontece? Agora me veio aqui. Eu sempre falo para minha filha. E aí esses dias um pai de uma amiguinha dela veio até falar e agradecer. E tem uma amiguinha dela que vai viajar. E aí ela falou assim, eu sempre falo, que legal quando a gente não pode sentir inveja, porque geralmente o que é? A pessoa, quando ela tá com muito ego, ela sente o quê? Inveja que a outra pessoa tá indo viajar. Só que você não deve sentir inveja, porque a inveja é uma das emoções mais baixas e que te deixa lá embaixo. E aí você acha que às vezes você não é boa o suficiente. Mas quando você vê uma pessoa alcançando algo e você fica feliz com aquilo e fala que Deus abençoe cada vez mais a vida dela. Mas eu também quero viver essa experiência também. E aí eu falei pra minha filha, a gente tem que ser feliz. Que legal que a tua amiga vai viajar. Olha só que maravilha, a gente tem que ficar feliz com isso e não triste. Porque a tristeza nos leva a algo que é ruim. E se a gente fala que legal que ela vai viajar e a gente fica feliz, alegre e fala eu também quero ter essa experiência, muda completamente. Não muda? E aí depois o pai veio falar assim, achei muito legal que a minha filha chegou em casa falando que a Isabela falou na escola, a gente precisa ser feliz, tá feliz quando o outro ganha alguma coisa ou quando o outro vai realizar alguma coisa. E aí, por quê? Porque o senso comum fala, ai, que raiva que me deu dessa pessoa, que inveja, né? E a gente o quê? A gente só tá jogando o que? Desgraça, porque é que nem um espelho. O que eu tô vendo na outra pessoa é um reflexo que é meu.
E aí volta pra mim. E o que tá voltando pra você? É mais raiva, é mais ódio, é mais inveja. Por quê? Porque a gente passou por um processo de educação, de treinamento, que falavam pra nós que é normal a gente sentir às vezes inveja, raiva, ódio de alguém ou de uma pessoa, de uma circunstância que ela tá vivendo. E eu afirmo pra você que não é normal. Não é assim. O planeta tem um sonho e cada um de nós tem os nossos sonhos individuais. Só que acaba que às vezes a gente se torna vítima desse sonho do planeta por causa do quê? Do medo. Do medo que a gente vai criando na nossa mente. E aí, esse medo leva a outros sintomas dessa doença, que fazem o que? A gente sofrer. Que é o ódio, que é a tristeza, que é a inveja, que é a traição. Que leva também a somatizar isso no nosso corpo. Faz sentido o que eu tô falando aqui? E além disso, as nossas emoções, foi feito um estudo e elas têm frequências vibracionais. Então as palavras que eu falo também vibram, as emoções que eu sinto também emitem uma frequência. Então quando você tá com, por exemplo, sentindo vergonha, você tá numa escala de vibração muito baixa. Quando você tá se sentindo culpa, você também tá numa vibração muito baixa, que é 30 Hz. Quando você tá sentindo tristeza, é 75. O medo é 100. E Gabriela, onde que tá a alegria? A alegria tá lá em cima, é 540 Hz. E aí, falam pra nós que às vezes pra gente não poder ser vulnerável, a gente não pode sentir alegria, que a gente tem que viver sempre ali pra se proteger dos outros, porque o mundo é cruel. E aí a gente acaba sentindo medo, e quando esse medo ele se torna grande demais, ele vira o quê? Uma doença mental. É aquela ferida aberta que tá saindo pus ali. O que a gente precisa fazer? Ir ali limpar, né? Desinfetar aquilo lá. A gente precisa abrir aquela ferida e jogar ali água oxigenada, tem PVPI, né? Limpar aquilo ali pra matar todas aquelas bactérias, para que pro corpo ir cicatrizando. E a mesma coisa é nas nossas emoções. Às vezes a gente precisa abrir essas feridas emocionais e tirar tudo aquele veneno que a gente tá levando ali dentro para a cura acontecer. É isso que a gente precisa. Como que a gente quer plantar num jardim que tá puro mato, que tá cheio de erva daninha, que tem algumas flores ali, mas tá cheio de mato, tá horrível, e você quer ter um jardim bonito, o que você precisa fazer? É arrancar tudo, limpar aquela terra e plantar de novo. E o que a gente precisa fazer? É limpar a nossa ferida emocional. E como que a gente limpa essa ferida emocional? Qual é a resposta? Você sabe me dizer? A primeira coisa é o perdão. É se perdoar. Ah, mas o outro me fez tal coisa e eu não perdoo isso. Você merece o perdão. É por você, não é pela outra pessoa. É porque você merece a paz.
Você merece a liberdade de libertar a outra pessoa. Porque não é sobre ela, é sobre você. É a ferida que tá te agredindo, o veneno que tá te matando. Você precisa liberar isso. E você libera isso perdoando. E começa perdoando você, as pessoas que te magoaram, que às vezes pode ser um pai, uma mãe, um amigo, até Deus. Mas perdoar. Porque isso é um veneno que a gente carrega. E ele só faz mal para nós, não para outra pessoa, mas para nós mesmos. E aí, quando a gente perdoa, a gente libera essa emoção. A gente libera esse peso emocional negativo. E aí a gente começa a aceitar nós mesmos. E a gente aceitando nós mesmos, a gente começa a sentir amor por nós. Porque geralmente a gente sente amor pela outra pessoa. E quanto você se ama? O quanto você se ama? Essa é uma pergunta que eu te faço. O quanto você se ama? Porque o que acontece? As nossas emoções, se vem às vezes um pensamento que não é tão bom assim, um pensamento, vamos dizer, intrusivo ou negativo, e a gente fica consciente disso, fala, opa, pode parar por aqui. Aqui não vem. Aqui a minha mente tá sadia. Aqui eu que me governo. Se você não às vezes acredita em você, acredita num bem maior, que tá acima de você. Que te trouxe até aqui. Que faz os teus órgãos do corpo inteiro funcionar automaticamente, sem você perceber muitas vezes. Que o teu coração tá batendo, que você tá respirando. Imagina se nós tivéssemos que controlar isso. Não estaríamos mais aqui. Porque muitas vezes a gente se autodestrói. E quando a gente consegue começar a controlar essas nossas emoções, a gente vai criando o que é uma mente sadia. É como uma pele sadia, né? Que você pode tocar sem doer, que é gostoso, que é uma sensação agradável. E aí, quando a gente controla as nossas emoções, a gente deixa de ser vítima. E a gente se torna o quê? Guerreiras espirituais. Ai, mas Gabriela, eu não confio em mim. Quando eu vou dar uma dica minha aqui, eu olho e falo, nossa, eu sou filha do Criador. Eu sou o que meu Deus diz que eu sou. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Aí ninguém vem. E aí você tem que o quê? Não é só suas emoções, né? Que às vezes o teu pensamento geram as emoções que você tá sentindo. Mas também é cuidar das palavras que você começa a falar. Semana passada, aqui debaixo da minha janela, veio colocar uma música que eu não conseguia ouvir. Aí meu marido foi depois, à noite, ligou a TV e falou, tem Rock in Rio. Eu falei, pelo amor de Deus, tira essas músicas. Então começam a cuidar o que vocês estão ouvindo.
eu comecei a prestar atenção nas letras, né? E eu falei, nossa, mãe, e as pessoas ouvem isso. A gente liga o sertanejo, que uma vez eu até gostava, a gente só vê falando de traição, de corno. Aí você liga, tem aos funks, que é descendo até o chão. E a minha época, que eu nem sabia o que tava cantando, tem uma amiga que posta aqui e falou, meu Deus, que era duplo significado, né? Então começam a prestar atenção nas músicas que vocês estão ouvindo, nas palavras que vocês estão falando. Seja impecável com as suas palavras. Começa a ver o que você tá falando. Opa, falei uma coisa que eu não devia. Volta a falar, vou fazer diferente a partir de agora. Quais as emoções que eu quero sentir? Ah, eu tô me sentindo hoje com raiva. Por que eu tô com raiva? Vai indo para trás e vê aonde tá vindo essa raiva. Porque geralmente essa raiva a gente tá sentindo de nós mesmas. Aria, que perfeito isso. As músicas afetam, sim. E às vezes a gente não quer ouvir, mas o nosso inconsciente já ouviu. E aí a gente vai absorvendo todo esse lixo. É a sofrência, exatamente isso. A gente vai absorvendo esse lixo para dentro de nós. E aí a gente sempre tá com o nosso copo cheio. E aí a gente fala, meu, da onde que vem isso? É porque eu vou, ligo uma música, escuto coisas ruins. Eu vou lá, ligo a TV, só falam em política e é pior do que assistir, eu acho, um filme de terror quando você liga a TV. Porque as reportagens que vêm. E aí você fica naquilo lá. E tem pessoas que dormem na frente da TV, assistindo aquele noticiário. E aí o que tá criando de emoções pra dentro de você? Medo. Medo, tristeza. E aí tem muitas pessoas que às vezes estão na cama e que não conseguem levantar. Por quê? Porque não se acham boas o suficiente ou que a vida já não tem mais sentido nenhum. Por quê? Porque as emoções daninhas minaram a mente. E aí o que a gente precisa fazer? Reconhecer isso e pedir ajuda. Quantas pessoas às vezes que você poderia, que às vezes a gente nem sabe, né? Mas poderia salvar essa vida. Porque às vezes você olha, aquela pessoa, ela tá perfeita fisicamente. Mas por dentro, ela tá destruída. Destruída. E aí às vezes a pessoa vai lá e, sei lá, provoca nela um suicídio, né? E aí vem outras pessoas e falam assim, nossa, ela não tinha motivo nenhum para fazer isso. Por que que aconteceu? Porque aparentemente, no mundo material, no mundo físico, tava mil maravilhas. Mas por dentro dela, não tava. A mente dela tava dominada de erva daninha. Tava uma ferida imensa. E a história que ela estava se contando, as emoções que ela estava sentindo, que a maioria das vezes não é real. É a sua mente que cria. Fazem a vida se tornar um inferno. E que aí levam que a vida não tem mais sentido nenhum. E aí a gente pode ajudar compartilhando que chegue essa mensagem até a pessoa. Porque às vezes ela tá no fundo do poço e ela acha que não tem alternativa nenhuma mais. E não é culpa dela. É um plano que criaram para nossa vida. E cada vez querem ter mais controle da nossa vida. As redes sociais, o Instagram, sabe, te conhece melhor do que você mesmo.
E a gente não sabe, às vezes, explicar as emoções, o que nos levou a sentir isso. Só que quando a gente consegue falar, tá bom, eu sou imperfeita, eu não tenho qualidades, não sou boa o suficiente, será mesmo? Porque vem aquela vozinha interna que só quer nos destruir. Mas quando a gente fala assim, tudo bem, eu abraço os meus defeitos, eu abraço as minhas não qualidades, mas eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu me aceito do jeito que eu sou. E quando você se aceita do jeito que você é, você se blinda. O inferno vai tremer, porque ele fala, opa, eu não consigo mais ter controle. Eu não consigo mais. Que, Amanda, exatamente o conteúdo que consumimos nos afeta diretamente. Tudo. E a gente tá sendo bombardeada a todo instante, a todo momento. Esse final de semana, aqui a gente gosta de assistir muito filme. E eu até recomendo pra vocês. É um lançamento da Netflix, se chama Feios. E eu não vou contar a história, porque é bom vocês assistirem. Claro que lá tem muito, eles dramatizam, vamos dizer. Eu acho que até que algum ponto sim, enfim. Mas não vou dar minha sugestão aqui para não influenciar. Então assiste, é Feios, na Netflix. Porque lá mostra o plano que criam. E aí, a Ari já falou, eu assisti. E aí a gente acha que às vezes lá, então, já como a Ari assistiu aqui, o que eles faziam? As pessoas viviam até os 16 anos, eles entregavam lá, os pais entregavam os filhos, eles eram o quê? Educados, doutrinados, né? Ficavam numa escola, e nessa escola, eles aos 16 anos, eles passavam por uma transição onde eles se tornavam perfeitos. Então eles levavam muito a beleza, só que não era só a beleza, a capa, vamos dizer assim. Então acontecia outras coisas, outras manipulações. E é isso que na verdade acontece hoje. Só que esse plano ele tá oculto, a gente não consegue muitas vezes enxergar. E aí a gente acha que é a nossa personalidade, enfim, que nós somos aquilo, e se a gente não se encaixa naquilo, a gente não faz parte. E aí o ser humano, a gente precisa pertencer, né? Porque isso tá intrínseco a nós, tá no nosso DNA, que a gente precisa pertencer a uma tribo, uma família, uma comunidade, enfim. E aí eles faziam toda essa manipulação. E aí a todo instante a gente tá sendo manipulado das nossas emoções. Mas quando eu me aceito do jeito que eu sou, que eu me perdoo, que eu me amo, não tem nada que nos queira destruir. Na verdade, vai vir tentar. Só que daí, quando a gente fica consciente disso, a gente fala, opa, peraí, aqui não. Show, sai daqui. Isso aqui não me pertence. Essa emoção não é minha, esse pensamento não é meu. E aí a gente começa a ter controle das nossas emoções. A gente começa a cuidar das palavras que a gente fala. E a gente controlando a nossa emoção, né? A gente faz o quê? A gente vai ganhando poder pessoal. E aí a gente vai mudando os nossos compromissos, saindo do medo, né? Sai daquele caos, daquele inferno, e você acaba criando o seu próprio céu. Você acaba criando o seu próprio céu. O teu céu pessoal.
que é uma escolha sua. Só você tem esse poder. E eu tô aqui hoje para te trazer essa consciência. Que a gente pode mudar, né? Que a gente pode ressignificar. Que a gente pode trocar essas emoções, esses caminhos que levam a imagens que a gente visualiza na nossa mente e que causam uma emoção, né? Ruim ou boa, mas que começa a causar mais emoções boas do que ruins. Isso a gente consegue controlar quando a gente fica consciente para isso. E você que chegou até aqui, eu quero te convidar. Domingo, às 20 horas, eu vou fazer uma aula ao vivo, mais aprofundada, que se chama O Plano. Ela vai ser privada, mas é gratuita para você participar. Então, basta você ir ali no link da minha bio, entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá que você vai receber todas as informações necessárias para participar dessa aula, certo? E eu quero agradecer a presença de cada um que disponibilizou do seu tempo para estar aqui comigo. E eu espero que essa mensagem toque aí. E se você tem alguma pessoa que está precisando ouvir essa mensagem, encaminhe também para que chegue essa informação para essas outras pessoas também. Porque aí a gente começa de compartilhar coisas boas, né? Não só coisas ruins. E a gente tá tão acostumada a só ver coisas ruins, mas quando a gente começa a olhar o outro lado e ter esse controle das nossas emoções, é muito mais significante, é muito melhor de viver, né? E aí, até me veio uma mensagem que tem aqui que eu vou ler para vocês. Enquanto eu não me resgatar de mim mesma, não me reconectar com o meu poder pessoal, com os poderes da minha natureza. Enquanto eu não me reconectar com isso, eu vou sempre me sentir insuficiente. Então se reconecte com o seu poder pessoal, que é seu. Reclame pro Filho do Criador, poder que você tem dentro de você. E eu tô aqui para despertar esse poder em você. Com todos os dias a live. E se você quiser se aprofundar mais, é na minha mentoria. Joia, gente? Então tenha um excelente dia. E amanhã a gente se vê de novo aqui às 13 horas. Certo? Um grande beijo e até!